Olá, pessoal. Eu gostaria de iniciar agradecendo a equipe do Verbo Gentileza por esse convite para falar hoje aqui sobre a gentileza. Eu escolhi explorar o tema de hoje de uma seguinte maneira, de como nós sobrevivemos vindo de uma identidade muito bruta e fazendo uma transição para a nossa identidade gentil. Bem, agora é com você que está aqui. Eu queria te dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui comigo e que você tenha conseguido chegar até aqui, porque isso é um feito enorme. Parabéns. Eu acho que chegar até aqui não foi nada fácil. E eu, para dizer a verdade, acho que você nem pensa, nem sabe exatamente o quanto foi difícil. É muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Você tem uma ideia que para você chegar até aqui agora, octilhões de átomos que bailavam soltos aí pelo universo tiveram que se reunir de uma maneira quase inexplicável para criar você? Se você nunca ouviu falar nesse termo octilhões, preste atenção, são 27 zeros depois da direita. Esse é o número de átomos que um ser humano carrega no seu corpo. E esse arranjo de átomos, ele é super especializado. Ele nunca foi tentado nenhuma outra vez antes, e ele só existirá uma única vez em você. Então, é uma coisa, assim, simplesmente inacreditável. Essas partículas se engajaram sem nenhuma dúvida em inúmeros esforços, todos eles muito gentis, nunca competitivos, muito, na verdade, cooperativos, para manter você totalmente intacto e permitir que você experimentasse esse estado indescritível, quase sublime e muitas vezes subapreciado, conhecido pela existência, a nossa existência. Então, por que que os átomos se engajam dessa maneira e se dão ao trabalho, a esse trabalho? É uma questão intrigante. Eles não têm nenhum apego emocional a você ou a mim. Eles estão em mim e em você sem nenhum apego. E, ao que tudo indica, a experiência de construir nós e nos manter vivos é extremamente exaustiva ao nível atômico. Então, seja lá por que razão eles decidiram fazer isso, eles o farão no período da sua existência e nesse período eles viverão apenas com um único objetivo, manter você, você. Eu acho isso, assim, inacreditável. Existe, entretanto, uma má notícia que em relação aos átomos, porque eles são realmente bastante desapegados, aliás, desapegados mais do que nós gostaríamos, porque a entrega deles a nós é bastante fugaz. Quando esse modesto marco do tempo da nossa existência passar, esses átomos seus vão se recolher, vão sumir de você, sem dó nem piedade, vão desmontar tudo que um dia foi você e vão partir para fazer outras coisas por aí, outras coisas. Então, pensando na sua vida, pensando na minha vida, eu não sei se você já se deu conta do quanto essa vida é realmente mundana, pelo menos na perspectiva da química. Olha só, eu vou convidar você para pensar um pouquinho nisso. Se nós pegássemos um punhado de carbono, um punhado de hidrogênio, um pouco de oxigênio, um nitrogênio, aliás, muito oxigênio, um nitrogênio, um pouco de cálcio, uma pitada de enxofre para dar aquele cheirinho e pulverizar de modo leve outros elementos muito comuns que existem por aí, nada que você, na verdade, não pudesse ir numa farmácia do seu bairro e comprar, você poderia, essa é a matéria-prima que poderia criar um ser humano. Mas vai fazer isso você, vai tentar comprar isso em qualquer farmácia e montar um ser vivo. Vai ver o trabalho que dá e a incompetência que nós temos de montar um ser vivo. Então, a única coisa realmente especial sobre os átomos, esses octilhões de átomos que fazem você, você, é que eles fazem você, você, de um modo completamente inexplicável. Isso, para mim, é o que eu chamo de milagre da vida. Então, realmente,
Parabéns por estar aqui, porque parte do que te trouxe até aqui, você deve religiosamente aos seus átomos, e por essa dedicação quase incansável deles fazerem você, você. Mas é claro que existe uma outra coisa. O que poderia ser essa outra coisa? É que para você estar aqui comigo hoje, experimentando todo o curto-circuito desse século, ou seja, de estar vivo nesses tempos atuais, e ter consciência deles, você também teve que ser o beneficiário de uma série extraordinária de bênçãos biológicas. Vamos pensar nisso por alguns instantes. Eu vou convidar você para ver nessa perspectiva. Gente, a sobrevivência na Terra é um negócio surpreendentemente complicado. Mas nós estamos aqui, nós vencemos por enquanto. Não sei se você sabia, mas que de todas as espécies de seres vivos que já existiram nesse planeta, desde os tempos em que ele foi formado, ou seja, quase 4 bilhões e meio de anos, 99 das bilhões de espécies que existiram, 99,99% delas não existe mais. Então, contempla isso por um instante. Então, é tempo suficiente, longo o suficiente, bilhões de espécies que já surgiram e elas já sucumbiram nesse planeta. Então, a vida na Terra não é apenas breve, mas ela é, eu diria, assustadoramente frágil, tênue. Então, nós vivemos um planeta que é muito bom para promover a vida, mas ele é melhor ainda em extingui-la. Então, se você e eu desejássemos ou desejarmos viver bilhões de anos para garantir que a nossa espécie se firme nesse universo evolutivo, você precisa aprender duas coisas fundamentais. A primeira é ser tão mutável e desapegado quanto os átomos que te criaram, e isso requer que você esteja preparado para mudar tudo sobre você e fazer isso repetidas vezes, continuamente. E a segunda coisa é descobrir ou se apropriar da sua identidade gentil. Então, vou começar a falar primeiro em detalhe dessas coisas. Eu sei que falar é fácil, vamos falar sobre mudança. É muito mais fácil falar do que fazer. Então, se a gente olha para trás, lá no início da vida da Terra, até esse exato momento, mudar foi determinante para que você chegasse até aqui. Nos últimos 3,8 bilhões de anos, aproximadamente, você foi de um ser que abominou o oxigênio, depois você adorou o oxigênio, você deixou crescer barbatanas, você já pôs ovos, agitou sua língua bifurcada no ar, já foi peludo, já foi calvo, já viveu no subsolo, já viveu em árvores, já viveu nos ares, viveu nas águas, foi grande como um urso, foi pequeno como uma formiga, sei lá, 1 milhão de coisas mais. O menor desvio de qualquer uma dessas fases ou mudanças evolutivas teria feito de você agora sei lá, um lambedor de algas nas paredes de uma caverna qualquer, ou uma moça, talvez pendurada em alguma rocha ou costa pedregosa, ou quem sabe um ser expelindo ar pelo topo da cabeça num respiradouro antes de mergulhar 18, 20 metros para comer o seu almoço, que é um verme da areia. Então, assim, mudança foi o marco estrutural da nossa sobrevivência até agora. Isso tudo nos conta Bill Bryson em seu maravilhoso livro. Ele tem um livro chamado The Short History of Nearly Everything. E na sua introdução, ele nos leva nessa viagem fantástica sobre o papel da mudança na nossa vida, que hoje trago aqui para vocês. Você só não teve sorte de mudar e ter abraçado a mudança desde tempos imemoriais, mas um outro elemento importantíssimo é que você também teve sorte de se ligar desde esses tempos primordiais a uma linha evolucionária de enorme sucesso. Quase que milagrosamente afortunado na sua ancestralidade pessoal. Vamos pensar isso juntos. Imagina, vamos falar de 3,8 bilhões de anos atrás, um período em que que é mais antigo que as montanhas, que os rios, que os oceanos na Terra.
esse período que te precedeu na sua evolução. Então, você tem que imaginar que cada um dos seus antepassados, de ambos os lados, tenha sido atraente o suficiente para poder encontrar um companheiro, um parceiro, saudável o suficiente para se reproduzir e abençoado o suficiente para viver o tempo suficiente para reproduzir. Então, nenhum de seus ancestrais foi esmagado, devorado, morto de fome, afogado, encalhado, ficou preso, ficou ferido, ou se desviou de alguma maneira da tarefa de entregar aquela minúscula quantidade de carga genética ao parceiro no momento certo, na situação certa, para perpetuar a única sequência de combinações hereditárias possíveis que puder resultar, quase que, assim, surpreendentemente, em você. Então, pensa nesse sentido, é uma coisa simplesmente estupenda que nós estejamos aqui. Isso é sorte? Isso é bênção? Eu não sei. Aí merecia toda uma conversa filosófica, que nós não temos tempo para essa introdução hoje do festival que nós estamos abrindo. Mas o fato é que nós superamos muito para estar aqui. Todos os desafios e adversidades que a gente sequer pode hoje imaginar. E tudo combinou de modo exatamente perfeito para que a gente chegasse onde nós chegamos. Então, os tempos lá e aqui sempre foram e serão sempre paradoxais. Eles são, ao mesmo tempo, abençoados, porque nos permitem mudar e nos permitem abraçar a mudança e nos permitem vencer através dessas mudanças, e são difíceis justamente porque nos impõem uma mudança para que nós possamos sobreviver. Então, o paradoxo dos tempos está justamente aí. Eles são, ao mesmo tempo, um presente e um desafio impensável. Então, essa constatação me parece quase que um desaforo, não é mesmo? Você imaginar que, realmente, o sucesso da nossa sobrevivência vem sempre acompanhado, lado a lado, do desafio à nossa sobrevivência. Mas eu acho que isso na verdade, algo inexorável. Então, eu penso sempre nisso, que tempos duros e ameaçadores, eles vão testar muito a nossa capacidade de abraçar amorosamente a mudança para que a gente permaneça vivo. Por que eu ressalto abraçar amorosamente, gentilmente a mudança? Porque se eu não a abraço de modo a recebê-la, a receber os tempos difíceis e promover com eles a minha mudança, eu seguramente vou sucumbir aos desafios. Porque os sentimentos destruidores, quando a gente nega a realidade, quando a gente nega a dureza da realidade e, sobretudo, a gente nega a necessidade de nós mudarmos com tudo que muda o tempo todo, a gente paga um preço que é a nossa própria vida. Então, a boa vida sua e minha vai depender de como que você e eu transformamos radicalmente o tempo todo. E isso em si é algo ultra bizarro, porque a gente pode pensar que não existe exatamente um momento em que eu vou me acalmar dentro de uma identidade. Não, isso não existe, na verdade, pelo menos não é o que a evolução mostra. O momento em que a gente vai se acalmar e alçar uma quietude é justamente com a mudança, porque em todo o processo de mudança existe um ponto silencioso, existe um ponto de recolhimento, que é o famoso olho do furacão, onde as coisas mudam comigo, que mudo também, mas num ponto onde eu posso me estabilizar em uma grande e profunda quietude. Isso não acontece todo o tempo, mas é muito importante que na minha disposição para mudar, eu eventualmente nos meus dias encontre esse momento. Então, eu penso que é o seguinte, existe um lado dessa fórmula que já está dado. Os tempos são desafiadores. Os nossos tempos atuais são duríssimos.
eles parecem não fazer sentido algum. Inclusive, muitas pessoas que a gente imaginava conhecer, ou de algum modo parecia que conhecia, elas agora passam a não fazer sentido para nós. Então, tudo que antes nós imaginávamos conquistas inabaláveis da nossa humanidade, tanto a nossa humanidade interna, o nosso ser humano interno, quanto as conquistas coletivas da nossa humanidade, hoje vacilam. Elas estão na corda bamba. O que seria isso? Bom, o nosso legado cultural humano está sob risco. E não está sob risco só lá no extremo Oriente, no Oriente Médio, com o fundamentalismo religioso de algumas milícias. Não, não está sob risco lá. Nós experimentamos no Brasil, este ano, o ano passado, o abalo no nosso legado cultural. Então, há um fundamentalismo subjacente, e todas as vezes que um fundamentalismo subjacente nos oferece tempos árduos e difíceis como esse, a primeira coisa que esse fundamentalismo busca, seja ele religioso, seja ele político, seja ele ideológico, é destruir a nossa memória cultural. Claro, para ele nos escravizar de modo mais fácil. Então, nós temos o nosso legado cultural que está sob abalo, sob risco. E quem poderia imaginar que a própria humanidade mataria de forma tão deliberada os biomas? Gente, nós vivemos isso diariamente, né? Como a gente podia imaginar que essa própria humanidade, esses seres humanos que venceram tanto e que estão aqui hoje, são os que vão pôr fim nos nossos rios, que correm caudalosos ainda. Quem diria que o sagrado seria usado para impor condições ao ser humano que o impeça livremente de experimentar o sublime, o seu Deus, como ele assim bem o entender? Então, assim, a esfera do sagrado, a esfera da cultura, a esfera do legado cultural está sob ameaça, mas não é só isso, está sob ameaça a nossa economia, a nossa democracia, os direitos fundamentais, o emprego que escorre pelos nossos dedos, tudo isso assim, realmente compõe a dureza do momento atual. Esse cenário, assim, pincelado rapidamente, ele ameaça a vida, como nós já tivemos no passado. E é justamente nesse cenário extremamente diverso e duro que ele também é o cenário que também promove a restauração da vida. Então, nunca, é bom a gente sempre se lembrar disso, os tempos duros deixarão de oferecer neles, no bojo deles, no seio deles, no útero deles, o substrato para restaurar a paz. Então, uma coisa importante é que a gente mantenha a esperança e a fé na mudança, para que a gente seja capaz de mudar com tudo que sempre muda. Mas só isso não garantiu e nem garantirá o nosso sucesso e o nosso recomeço. Não é só mudar. Lembra que eu disse que tem outro elemento. Então, nós precisamos desesperadamente fazer como nossos antepassados que sobreviveram. Eles não só mudaram, aprenderam a fazer isso, o que nós também temos que fazer, desculpe, mas eles mudaram nesses tempos de forma colaborativa. Isso tem nome, pessoal, isso se chama gentileza. Gentileza colabora. Então, resumindo aqui a nossa viagem evolutiva de hoje, né? Para a vida dar certo, além de nós sermos capazes de mudar com tudo que muda, e constantemente, nós precisamos acordar a nossa identidade gentil. Por que eu chamo de acordar a nossa identidade gentil? Porque ela somente está adormecida em nós. A nossa identidade para mudança, para sobrevivência através da adaptação e da mudança, é algo muito instintivo para nós seres humanos. Mas culturalmente, a nossa identidade gentil foi desligando-se. Então, por que isso?
circula em meio a nós uma ideia muito rota e esfarrapada que nos foi dita através dessa ideia, tanto no nosso inconsciente coletivo quanto na nossa escolarização, no processo da nossa escolarização, que a sobrevivência é uma luta que só dará a vitória ao mais apto. Esse negócio foi, assim, um abalo sísmico para a nossa identidade generosa, a nossa identidade gentil. Então, o cara tem que competir dia e noite e ser supremamente egoísta, competir para que só ele sobreviva, porque a lei que foi trazida através dessa ideia rota é de que nós vivemos na evolução um salve-se quem puder. Então, você imagina, isso foi colocado para nós de um tal modo, de um modo a que a gente acreditasse que isso é o modo natural do ser humano. O próprio Darwin, coitado, de onde essas ideias foram extraídas, ele acreditava um pouco além delas, ele sabia que, embora isso seja instintivamente, a nossa luta por sobreviver é uma força instintiva, ela está em nós, é uma força animal, mas ele também acreditava que, instintivamente também, nós éramos solidários e gentis. Só que, não querendo justificar nada por ele, mas no seu universo pré-vitoriano, ele trazer essa ideia junto com a ideia do salve-se quem puder, era muito difícil, ele teria que ser um homem muito à frente do seu tempo, ele teria que, na verdade, estar no nosso tempo, tendo estado lá atrás. Então, ele se fez entender, ou provavelmente as pessoas o entenderam apenas com a primeira concepção, de que, para que eu possa sobreviver, eu preciso lutar e eliminar um adversário. Hoje, as conquistas feitas pela pesquisa provam, assim, enfaticamente, que servir ao outro, em vez de servir só a nós mesmos, nos traz muito mais bem-estar e uma paz interna. Tem um estudo que eu cito, assim, eu acho particularmente importante, foi publicado em 2018, que se chama A Range of Kindness Activities Boost Happiness, uma enorme atividade, uma variada gama de atividades gentis, elas promovem a felicidade. Então, esse estudo, ele revela que a bondade é um indicador muito importante para a satisfação interna e para a estabilidade, especialmente em relacionamentos. Então, isso foi tão forte, é um marco tão grande na medicina, que a bondade como um elemento pacificador dos nossos conflitos e dores internas e dos nossos conflitos diante das durezas da vida, que faculdades como, por exemplo, Harvard, em quase todos os seus cursos, passam a enfatizar a gentileza como um componente importante do legado da identidade humana, que é solicitado àquelas pessoas que estão se submetendo à admissão em seus cursos. Então, eles querem saber e querem valorizar a gentileza para quem entra para os cursos em Harvard. Então, ser gentil requer muita coragem e força, porque por tempo longo demais nos foi vendida essa ideia de que a gentileza é uma fraqueza e a fraqueza é a morte. Então, hoje, durante esse festival, eu convido a nós todos para sairmos daqui com o coração aberto e cheio de vontade de compartilhar todas as ideias que a gentileza vai ser apresentada e servida por vários de nós, e que você consiga carregar essa semente da gentileza, porque ser gentil é a base, é o pedestal da reconstrução da nossa humanidade. É, na verdade, a garantia de que nós vamos sobreviver. Então, a nossa identidade é, primeiro, bondade e gentileza. Nós só nos afastamos desse núcleo quando nós embrutecemos a nossa relação com a vida, com o outro, nós nos isolamos e nos debatemos para manter aquilo que a gente mesmo tira de nós, que é a chance de mudar,
e mudar através sempre com um motivo que não seja só para o meu benefício, mas através de um motivo que beneficie a todos e espalhar a gentileza em torno e à nossa volta. Então, muito obrigado, bem-vindos a esse festival, bem-vindos até aqui e a gente se vê mais uma vez. Um abraço.